No processo de se fazer ciência, nós temos algumas etapas que são importantes, elas não necessariamente são em sequência, mas a gente sempre parte de um problema. Inicialmente, nós vimos nas aulas de sociologia que as comunidades tradicionais brasileiras, como os quilombolas indígenas, são mal inseridos, são meio que afastados da sociedade brasileira. Então nós vimos nisso um problema, visto que eles são uma parte da história da nação brasileira. Para se fazer pesquisa, para se fazer ciência, nós precisamos partir de um problema. E esse problema, nós vamos procurar saber, então, quais são o que já existe a respeito daquela questão que a gente quer investigar. Nessa pesquisa, eu fiz uma revisão de literatura sobre o contexto do cuidado familiar dos pacientes com doença de Alzheimer. Primeiramente, a gente fez uma pesquisa bibliográfica, onde a gente viu uma literatura especializada. Depois a gente analisou as legislações sobre posse de terra para esses povos. Depois o histórico desses povos no contexto brasileiro. E se formula as hipóteses. São essas hipóteses, ou seja, as respostas a essas perguntas que nós estamos fazendo. Essas hipóteses são formuladas com base em um que já se tem de conhecimento sobre o assunto, e são essas hipóteses que serão testadas. Depois nós partimos para uma pesquisa de campo, realizada na aldeia indígena Guarani Boa Vista, localizada em Ubatuba, São Paulo, e a comunidade quilombola Campinho da Independência, localizada em Paraty, no Rio de Janeiro. A hipótese tem que ser testável, não é? Então, chegando após o teste de hipótese, você refuta ou confirma a sua hipótese. E se chega a uma conclusão. Nas duas comunidades que a gente foi, eles já tinham a posse da terra, e isso permitiu que a gente observasse as consequências que isso trazia para cada comunidade. Então, foi aí que a gente viu que, mesmo eles tendo essa posse, eles ainda traziam muito forte no discurso deles a necessidade por se afirmar como povo. Então, a gente viu que não era só uma questão da posse da terra, eles precisavam se afirmar de outras formas. Então, a posse da terra só trouxe uma mudança no caráter da luta. Agora, eles lutam pela busca de direitos, uma autonomia, um reconhecimento e voz nessa sociedade externa e dentro da própria comunidade, né? Como cultura, como povo. Então, esses passos, eles acontecem não necessariamente nessa mesma sequência sempre. Então, você pode, por exemplo, a partir de uma observação, gerar uma pergunta e uma hipótese. Você pode passar direto de uma pergunta e gerar a sua hipótese. E, mesmo você tendo uma conclusão a respeito do seu teste de hipótese, isso pode gerar uma nova pergunta e você recomeça todo esse ciclo. Quer dizer, nós temos que estar abertos a que o nosso teste de hipótese seja aprovado, confirmado ou refutado, e que isso possa gerar novas perguntas, que possam gerar novas hipóteses, novos testes e assim por diante.